Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Chegamos ao episódio 23 da nossa terceira temporada. Hoje é o episódio 9 da nossa série do SDL, onde a gente vai falar sobre SAST, né? Uma coisa, praticamente todo mundo aqui sabe de SAST, né? Se o Rodrigo e o Marcos não souberem, eles estão no caminho da demissão já era pra saber. Até essa hora já deve pra saber já. Manda embora, que eu não sei o que é isso não. Aliás, já estamos quase no 100º episódio do podcast. A gente fala, né, especificamente de várias coisas, mas SAST é uma das que a gente está sempre ali falando centralizadamente, isso aqui podemos dizer. Antes de começar o episódio de hoje, vale lembrar, né, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Nova 8 e da Checkmarx, né, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, como sempre, lá no YouTube e lá no nosso site também. Bom, para esse episódio é um dos episódios também que o Marcos falou, não, eu não vejo a hora de chegar a falar de SAST, porque eu manjo, né, eu falo tudo e tal. Vamos ver se hoje ele vai falar mais. Eu vou até aproveitar que eu tô rouco aqui, vou deixar o Marcos falar, porque ele vai conduzir. Boa, é isso aí. Lá vem. Então, gente, para falar do episódio de hoje, né, basicamente a etapa ali do SDL fala sobre Performance Static Analysis Security Testing. E a gente sempre falou sobre SAST aqui, da importância de aplicar SAST e tudo mais. E a gente trouxe hoje um convidado de peso, né, cara, não tem nem o que falar dela, não tem nem como apresentá-la. Eu desafio você a achar um convidado melhor para falar sobre SAST. Não existe. Não existe. Neste mundo, como diria um ex-chefe meu, né? Neste mundo e arredores, não existe. Então, eu queria dar as boas-vindas aí para Daniela. Daniela, seja muito bem-vinda ao DevSecOps Podcast. É uma honra ter você aqui. Primeiro, por tudo que você representa para a Checkmarx e para a comunidade em geral. E pelo seu tempo, a gente sabe que é escasso o tempo de todo mundo. Então, seja bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar para a galera. A gente já começa a bater um papo aí. Ok, obrigada antes de mais pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ora, eu sou a Daniela, como já foi dito, sou a responsável pelo SAST e outros agents que estão a ser integrados na Checkmarx. Estou, como podem perceber pelo sotaque, não sou no Brasil, sou de Portugal, mais propriamente uma cidade pequenina que se chama Braga, que por acaso eu sei que também existe no Brasil, que eu fiz questão de pesquisar, e existe também no Brasil. E pronto, basicamente já estou com a Checkmarx há cerca de 11 anos e só para explicarem um bocadinho o meu percurso, eu comecei como software developer, ou software engineer, exatamente a contribuir para o SAST, porque uma das minhas especialidades enquanto fiz a minha tese de doutoramento foi precisamente processamento de linguagens e análise de código estática. Em particular, o meu foco foi um pouco à volta de verificação, um bocadinho mais associado aos métodos formais. E foi assim basicamente que eu comecei depois, obviamente, a ter um bocadinho um papel mais importante no SAST, e hoje em dia sou a responsável pelo SAST e, como eu disse, outros agents que estão a ser integrados na Checkmarx. Sensacional. Aí, Rodrigo, ela só tem doutorado em análise de código e você abre o Visual Studio e acha que tá arrasando, tá vendo? Até fechei meu Visual Studio. Nem vou abrir mais. Nem vou mexer mais com IDE. Integração com IDE agora, nem faço mais. Parei. Não, mas é muito bom ter a Daniela aqui. Eu tive a honra de conhecer ela lá no evento da Checkmarx, né? Cara, 2, 3 semanas atrás, né? Lá na Espanha. Foi muito bacana. Podemos trocar um papo, assim. E até abrir um parênteses aqui no tema do episódio, né? Eu sempre recomendo pra galera da comunidade, pros alunos, enfim, participem de eventos, né? Sempre que vocês puderem ir em eventos, vão, porque é onde você consegue talvez o maior networking possível e a fonte de conhecimento, né? Talvez no dia a dia da Daniela, ela não consegue dar atenção pra tanta mensagem, tanta gente que às vezes quer fazer uma pergunta, e você tá num evento ali, você toma um café, bate um papo de 5 minutos, 10 minutos ali, você consegue ter uns insights bem legais, né? Não à toa, a gente tá gravando junto hoje. Então, né, de novo, agradecer a Daniela. E eu já queria começar, aí talvez pro Marcos, uma pergunta, né, falando o seguinte. Marcos, que tem lidado direto com os clientes e tal, você tem visto mesmo essa grande demanda por SAST, tipo, da galera assim, mano, eu preciso escanear meu código, eu preciso colocar isso integrado na minha esteira, ou segundo o passarinho me contou, SCA tá sendo uma demanda muito maior, né? Muito mais. O pessoal tá mais preocupado com os componentes do que usam do que com os códigos que produzem, né? O que você tem visto aí na frente, né? Cara, nesses últimos tempos, assim,
tem crescido bastante a demanda por SAST, tá? Até o número de POCs ali, o número de demos andou crescendo bastante. SCA também, só que eu não vejo na mesma velocidade. Eu vejo uma preocupação, sim. Tanto que 90% do pessoal compra SAST com SCA junto, não compra só o SAST. Só que o que tá mais me surpreendendo é o pessoal querendo alguma coisa para análise de infraestrutura. A parte de Kicks ali da Checkmarx, né? Uhum. Então, essa parte anda crescendo. Tanto que eu falo, ó, é open, usa lá, pode instalar, bonitinho. Até ajuda, às vezes, na implementação, na instalação. Mas essa demanda me surpreendeu. O pessoal sempre pergunta, não tem nada para analisar um Docker, para analisar um Kubernetes. Então, me surpreende, assim, nos últimos 6 meses, assim, andam pedindo bastante, solicitando. Acho que agora com a chegada do Asha aí, pode ser que fique ainda melhor. Só que, além do Sasha DCA, que já era o nosso combo ali, que todo mundo queria, agora essa análise de infraestrutura também está ganhando um peso maior para as empresas, né? Isso quando sentindo, conversando com todo mundo. Boa. Antes de eu deixar a Dani, né, falar bastante, que eu quero fazer umas perguntas para ela. Rodrigo, no time de implantação, né, você acha que isso reflete também? Tipo assim, a galera tá cada vez mais preocupada mesmo em fazer funcionar bonitinho ali o meu SAST, porque talvez um episódio que a gente esteja chovendo no molhado, mas é muito importante porque a gente quer falar assim, usem SAST, né? O SDL recomenda isso. Tenha um teste de código na sua esteira, no seu ciclo de desenvolvimento, whatever, como quer que você implemente. E vale destacar que o Checkmarx é flexível, você escaneia o código como você quiser, né? Lá no seu pull request, lá atrás, ou na sua esteira, enfim. Na operação, você tem visto muito isso também, os clientes, cara, eu preciso disso aqui tá funcionando. E qual é a maior demanda? É na esteira, o pessoal gosta de escanear lá atrás, né, na validação do pull request, por exemplo, agora com os actions, como é que tá isso? Hoje o que eu vejo, eu vejo muitas empresas tentando fazer a implantação, tentando colocar para funcionar, só que eu tô sentindo meio que uma sensação como se fosse um drop-down. Então, o pessoal tá fazendo, tá colocando, mas eles não estão sabendo qual é o resultado disso. Para que eles querem fazer isso? Que para mim, eu acredito que esse é o maior desafio. Inclusive, é para isso que você pega a ferramenta, né? Você analisa o resultado para tomar alguma ação. Então, para mim, instalação, implantação, integração são demandas menores do que a que gera depois. Que é, senhor cliente, beleza, instalamos sua aplicação, tá bonitinha aqui rodando, extraímos relatório, agora você precisa fazer alguma coisa com ela. Então, tem muitos clientes aí que fazem análise, conseguem colocar tudo para rodar, o ambiente está lindo, maravilhoso, mas roda o scan e ele fica lá gerando dados eternamente. E os números só aumentam, né? Em vez de diminuir, ele só aumenta. Nunca esqueço quando eu comecei a coletar os logs de um desses clientes aí, e aí a gente pegou o histórico de scan dele, o histórico de scan é a mesma coisa, né? O scan número 1 tinha, sei lá, 100 vulnerabilidades, o 2 100, o 3 100. Tipo, cara, beleza, você não tá piorando, mas também não tá corrigindo, você não tá fazendo nada, você tá só escaneando, né? Enfim, acho que é um problema. Fala aí, Marcos, desculpa. Não, eu ia falar que o pessoal tem um sério problema ali na gestão de vulnerabilidades, né? Achar problema é fácil, difícil é corrigi-los e resolvê-los. Exatamente. Inclusive, a gente tava até conversando aqui em off, né? Antes do pessoal se preparar aqui, e tava vendo que a gente falando sobre dos maiores desafios ali é integrar as coisas, né? Então, é fazer o cliente analisar, entender a análise do código e depois extrair o relatório. Tipo assim, ele conseguir visualizar aquilo ali de uma forma só. Então, se ele tem que fazer o scan em uma ferramenta, gerar o relatório no outro e gerenciar em outro, ele já se perdeu já. Já é um problema, né? Você tomar uma plataforma só, gerenciamento com a gestão de vulnerabilidade. Facilita muito, né? Parte de scan. Boa. E aí eu queria agora, Daniela, fale, fique à vontade, mas eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte. O quão difícil é analisar código? Aí, acho que o meu background, do Rodrigo também, a gente desenvolveu, né? Eu vim lá do C#, Node, Python, tudo que é linguagem, já botei a mão de alguma forma. E lidar com string, aí eu imagino como que é uma análise estática, né? Lidar com strings é complicado, assim como é lidar com datas e coisas do tipo. Qual é o principal desafio em analisar código? É performance? É parsing? Sei lá, fale. Ok. Obviamente o primeiro passo quando nós temos que dar suporte a uma nova linguagem, a uma nova framework, é exatamente perceber quais vão ser os desafios dessa linguagem. E assim, para ser muito sincero, e ao longo destes meus anos todos de experiência no reconhecimento de linguagens para análise de vulnerabilidades, tem sido muito mais difícil agora
e eu já vou explicar porquê do que há uns anos atrás. Linguagens fortemente tipadas, como nós chamamos, tipo C, C Sharp, Java, que já não é o caso hoje em dia e já começam a haver aí umas nuances, que já começa a ser problemático, era relativamente mais simples. Claro que tinham outras dificuldades, porque se pensarmos no C++ ou no C, análise de apontadores, eu vou colocar fora aqui da discussão, porque é um mundo à parte, na minha opinião, porque estamos a falar de compiladores, de pré-processamento, que cada um pré-processa da sua forma, e só isso abre um scope bastante maior de análise, mas em termos das linguagens tipicamente tradicionais, era mais fácil. Quando nós começamos a mudar para linguagens mais script, tipo Python, que também é orientado a objetos, mas é fortemente ali um mix. Quando nós começamos a misturar paradigmas, é o nosso primeiro obstáculo, porque o nosso SAST estava preparado para linguagens fortemente tipadas e estava preparado para linguagens estruturadas. Um if só se escreve de uma forma, um for só se escreve de uma forma. Isto são exemplos muito simples, mas era isso que acontecia. Com linguagens mais recentes, ou com as versões mais recentes, tipo Python, Scala é outra que é bastante fora da caixa, que trouxe coisas que nós não estávamos habituados. Mesmo a introdução das Lambda Expressions foi para nós um desafio, porque nós não tínhamos forma de as representar na nossa estrutura intermédia, porque quando nós temos uma linguagem para representar, é o primeiro passo, temos o parsing, ok? Depois vem a representação numa estrutura intermédia que nós queríamos e queremos e conseguimos que fosse uniforme para todas as linguagens. Porquê? Porque a partir desse momento, depois toda a análise da parte de procura de vulnerabilidades estava padronizada. Claro que depois temos que fazer aqui umas nuances de acordo com a linguagem, mas o desafio, quando nós temos que suportar uma nova linguagem de programação, e não estou a falar ainda das frameworks, que é outra coisa a seguir, é perceber o que é que esta linguagem traz de novo que nós ainda não temos suportado ou que poderá ser mais dinâmico. Porque é aqui que o dinamismo das linguagens de programação trouxe de desafio à análise de código estático. Ou seja, nós estamos a tentar misturar dois mundos que na realidade não deveriam. Tipo, a análise de tipos. Ora, um compilador faz isso numa análise de tipo, mas, por exemplo, o JavaScript não tem qualquer tipo associado. Eu começo com um inteiro e termino com um array ou um objeto. Começo com um inteiro e termino com um true. Tipo, não existe qualquer track possível para aquilo. Então, o JavaScript foi sem dúvida uma linguagem desafiante, mas conseguimos, foi uma batalha e acho que temos bastantes bons resultados. Depois... Aí sai uma nova versão agora. Exatamente. Mas é uma versão totalmente diferente, com outras coisas. Acabado de dar suporte ao JavaScript e sai os protótipos. E nós... Tipo, o que é que vamos fazer com os protótipos? Porque os protótipos trazem um nível de expandir objetos que nós nem temos. Lá está, sem qualquer tipo, eu posso expandir dinamicamente. Exigiu bastante alterações nos nossos algoritmos centrais, pela forma de dinamismo. Por isso, depois de nós processarmos na representação intermédia, uma coisa que nós introduzimos foi aquilo que nós chamamos de Abstract Interpretation, que não é uma coisa muito comum na área da análise de código estático a nível industrial, é muito explorada em termos académicos. Se vocês procurarem por Abstract Interpretation, vão encontrar uma série de artigos académicos, mas nós sabemos que quando sai da parte académica para a indústria, o processo é bastante diferente e outros desafios surgem. E nós tivemos esses desafios, mas tivemos também a sorte de ter pessoas que tinham trabalhado na área e conseguiram implementar isto no SAST. Por isso é uma das fases finais em que nós conseguimos trazer o tal dinamismo que as linguagens trouxeram também para o SAST, que é ter alguma avaliação ou uma parte da avaliação depois de termos esta representação intermédia. Por isso, quais são os desafios de analisar linguagens no SAST? É precisamente estas novas estruturas que uma linguagem traz. A performance é sem dúvida uma nossa preocupação, mas é mais nos estágios finais, quando nós precisamos de calcular todo o flow e se estivermos a falar de uma aplicação, como às vezes temos clientes com milhões de linhas de código, que ainda são monolitos, não é? No fundo ainda não são microserviços,
É bastante complexo. É muito complexo e aí certamente nós temos mecanismos que nos permitem fazer ali o fine-tuning da performance, mas não há milagres. Não há milagres para uma análise de código estática completa, mas aquilo que a solução que nós oferecemos e que é uma vantagem também para esse tipo de aplicações de monolítico, é exatamente ter os incremental scans. Ou seja, eu posso ter uma aplicação de 1 milhão de linhas de código, mas não é todos os dias que faço uma alteração que impacta essas milhões de linhas de código. Então a ideia dos incremental scans é precisamente nós termos a percepção de quais foram os ficheiros que foram alterados, tentar perceber as respectivas ligações e fazer só a análise focada naqueles ficheiros. Quais são os benefícios disto? Performance, sem dúvida, não é? Em vez de demorar horas a fazer o scan de uma aplicação de 1 milhão de linhas de código, vai demorar minutos. E, além disso, tira um bocadinho aquele peso de eu ter dezenas ou centenas de vulnerabilidades na aplicação toda e tenho o âmbito bastante bem mais definido. Ou seja, no fundo, isto para os clientes que tiverem bastantes aplicações ou aplicações muito grandes, esta é a solução dos incremental scans. Por isso, na realidade, é como eu digo, eu falei das linguagens, mas as linguagens, se nós pensarmos no universo das linguagens de programação, e é verdade que existem todos os dias, não é todos os dias, mas existem com frequência novas linguagens de programação, o ritmo de aparecimento de novos frameworks é assustador. Principalmente o ecossistema do JavaScript neste momento acho que estabilizou até um pouco, mas quase todos os dias há uma nova framework, ou um cliente que usa uma... Piscou, né? Piscou, apareceu um framework novo. Surreal, cara. Tipo, Surreal, eu às vezes falam de uma framework, eu vejo se tipo, está a dizer o nome de uma pessoa, eu nunca ouvi falar dessa framework. Então, o ritmo de novidade das frameworks do JavaScript é assustador e há sempre alguém que utiliza. E isto traz outras dificuldades, porque cada framework também traz a sua abordagem, e isto também foi algo que nós conseguimos trazer de inovador no nosso E não dá nem para SaaS. ignorar, né, esse tipo de framework, porque eles ganham peso no mercado, né? Então eles aparecem Exatamente. e de repente a metade da internet volume já tá ali, usando, né? né? Exatamente, e o Muito impacto que isso tem a nível de SaaS tem duas perspectivas, ou falsos negativos, porque nós não sabemos, não temos conhecimento daquela framework e por isso nós não analisamos ou ignoramos completamente aquela framework, ou pelo contrário, falsos positivos, porque aquela framework, que é o que tem acontecido, por exemplo, muitas vezes, já tem sanitizers, já tem formas de prevenir uma SQL injection, já tem uma forma de prevenir XSS, e nós não estamos preparados para isso. Por isso nós temos que criarmos uma infraestrutura que nos permite dar suporte a frameworks num ritmo muito maior, porque criamos aquilo que chamamos de Framework Factory, internamente, é uma ferramenta interna que nós, obviamente, temos planos para o futuro de externalizar, mas que enquanto R&D nos permite de facto suportar uma framework a um nível muito maior, que é, nós analisamos qual o tipo de arquitetura associada a framework, seja MVM, MVC, MVM, todas as siglas possíveis e imaginadas associadas às frameworks, e tentamos perceber qual é o padrão que precisamos utilizar para suportar, porque cada arquitetura associada a esta framework vai ter uma forma de fazer a ligação entre modelo, vista, controlador, e tudo isto impacta na forma como nós damos suporte no SaaS. Ou seja, nestes últimos anos foram as grandes dificuldades que sentimos ao nível do SaaS. Por um lado, o dinamismo das linguagens, por outro lado, o ritmo de aparecimento de frameworks e os diferentes padrões associados, ou as diferentes arquiteturas associadas a essas frameworks. São os principais desafios, que é de facto não existe, já não é o modelo tradicional de um Java, de um C#, que estava tudo certinho, e como eu disse, nem hoje em dia essas linguagens já mais se focam apenas nisso e já estão também um bocadinho mais script-oriented, diferença de tipos de dinâmica, já tentam pôr ali um bocadinho de dinamismo que as outras linguagens de programação trouxeram de base. Por isso, sem dúvidas, são alguns dos desafios. Boa! Mano, é como a gente falou, ninguém é melhor para falar de SaaS do que quem faz um SaaS, né? Não tem como discutir sobre isso. Cara, inclusive, só dela falar, a minha cabeça já não aguenta processar a informação. Eu não consigo. Eu queimei 5 neurônios só para tentar entender, cara. Eu fiquei imaginando a complexidade, né? Porque
para cada linguagem, cada versão, é como se você estivesse criando um compilador, porque você tem que fazer a análise completa do código, ele tem que entender o código, ele tem que saber o que está acontecendo, e tem que, como posso dizer, ele tem que prever uma situação, né, de vulnerabilidade. Sem executar o código. Sem executar. Então ele está fazendo um trabalho maior do que um compilador, é como se você estivesse escrevendo a linguagem. Eu diria que ferramentas como o Checkmarx, né, SAST, é melhor que o programador, porque ela tem que prever um comportamento antes de executar o código. O programador consegue fazer cagada mesmo rodando o código, entendeu? Vai a área de segurança, ainda mostra pro cara, fala, esse cara tá errado. Aqui, o cara, não tá não. Não tá aqui, ó. Mas uma das dificuldades que às vezes nós temos ao dar suporte, e também sendo completamente transparente, é que nós, por exemplo, e é como vocês disseram, muito bem, nós para dar suporte a uma linguagem vamos ter que a conhecer. Mas a forma de utilização de uma linguagem no dia-a-dia dos programadores é muito diferente que muitas vezes nós entendemos. Eu posso usar uma funcionalidade de N formas distintas e, na realidade, quando nós pensarmos na área de segurança, eu posso ainda utilizar essa funcionalidade de forma a explorar alguma falha ou alguma fraqueza da linguagem em si ou da framework. E isto traz uma complexidade adicional também para nós, enquanto desenvolvedores do SAST, porque precisamente precisamos perceber estes potenciais cenários, não só da típica utilização de uma funcionalidade da linguagem, como também um potencial hacker poderá utilizá-la para explorar uma falha no sistema. E nós temos que tentar perceber, e claro, temos aqui as equipas da AppSec para nos ajudar aqui a tentar perceber, como é óbvio. Mas tudo isto exige uma combinação de conhecimentos da linguagem de programação do ponto de vista do utilizador e do ponto de vista de hacker, ou seja, uma combinação dos dois mundos que nós precisamos de fazer, porque depois, na realidade, é aquilo que o cliente vai expor ao mundo e que o hacker vai tentar tirar partido. Por isso nós tentamos ter ali um conhecimento no meio interessante. Vocês vão adquirindo tanta informação que ouso dizer que eu não vou ficar surpreso quando aparecer uma linguagem de programação da Checkmarx. Voltada à segurança. Já tem o CXQL, já é uma linguagem. As queries são... É baseado em C Sharp, se eu não me engano. Sim. Mas é da Checkmarx, cara. Toda a sintaxe ali. Você só não vai usar ela pra fazer Hello World, né? Você vai usar ela pra achar vulnerabilidade. Consegue, mas não era isso. Ô, Daniela, eu tenho uma pergunta, e aí acho que talvez seja importante pra vocês, né, como estratégia, enfim. Vocês contam com o suporte, por exemplo, da Microsoft com relação ao C Sharp, ao C, enfim, da própria Oracle com Java? Vocês têm essa interação com eles acerca de novas features, planos da linguagem, ou dúvidas da linguagem, ou, se vira aí. Exatamente. Caramba, cara. Se tem a documentação, fica bonito, né? Se tiver tudo documentado, tudo lindo, maravilhoso, beleza. Eu posso dizer que do Scala nós seguimos a documentação oficial para construir o nosso processador de linguagem, o nosso compilador, e não correu da melhor forma, porque a documentação não batia certo com o compilador oficial. Havia engenharia reversa tem que fazer. Tentativa e erro, é tentar perceber, tentar fazer o processamento do maior número possível de projetos que existem open source, de projetos de clientes, para tentarmos melhorar ao máximo o nosso processador, o nosso compilador, mas é um processo às vezes... Caramba, cara. Pô, seria um consórcio de SAST, né, cara? Junta aí Microsoft, Oracle, fala, tá aqui a especificação da linguagem, bota um engenheiro de cada linguagem, né? Alguém criou, senta aqui, conversa e colabora. Acho que seria um negócio fantástico, né? Mas enfim, como você falou... Tem que ler a documentação, né? Exatamente. Eu perguntei... você para pra pensar, tipo, agora tá saindo Java 17, .NET 6. Tem que assistir. Já mudou uma porrada de coisa ali, sintaxe, cara, 4. Esse é o problema, né? Fala aí, Rodrigo. Será que teria alguma forma da gente construir, a gente sim, comunidade, né? E junto com o fornecedor, junto com, né, Checkmarx, sei lá. As boas práticas de programação voltada a isso, porque imagine que, para mim, eu quero desenvolver com o código mais seguro possível. Ou voltado direto ao desenvolvedor, ou voltado pelo menos a desenvolvedores de framework, que seria a gente já garantir essas boas práticas de segurança pensando na análise de SAST. Então, exatamente. Não sei, criar, sei lá, boas práticas de desenvolvimento de aplicação.
Não, isso daí é outra coisa. O Marcos veio vender, ele veio vender pra gente. Não. Calma. O Codebashing... Eu acho... Não, pode falar, desculpa. Não, uma das coisas que vocês mencionaram no início é verdade, e embora se tenha notado uma mudança de pensamento das empresas, ainda existe algum trabalho a ser feito, que é, de facto, muitos clientes de facto correm o scan e correm, simplesmente, né? E esperam que haja uma espécie de milagre no dia a seguir, que as vulnerabilidades desapareçam. Mas, por outro lado, muitas vezes os programadores não têm as ferramentas necessárias, nem o conhecimento para corrigir. Tipo, eu tenho 100 vulnerabilidades, por onde é que eu começo? Qual é a mais crítica? Será que eles são mesmo true positives, ou será que no meu cenário eu posso ignorar? Existem todas estas questões que, de facto, o típico programador não tem. Por isso, sem dúvida, um guia de boas práticas faria todo sentido, porque sempre que um programador é apresentado com um problema para resolver, a segurança raramente está lá desde o início. Provavelmente irá aparecer num estágio algures, porque vai ser integrado numa pipeline, ou vai precisar de obedecer a uma determinada política que não pode ser lançado sem vulnerabilidades high, medium, mas até o programador ter o mindset apropriado e de ter uma proatividade, de tentar ter uma programação segura, é bastante complexo. E eu acho que isto tem de começar assim como se aprende a programar, tem que se aprender a programar seguro. Eu acho que é a única forma. E aí, obviamente, eu não sei no Brasil, mas em Portugal nós não estamos aí ainda. Nem de todo. Se você voltou, está mais longe ainda, Derek. DevSecOps. Se na Europa não tá em algum lugar, o Brasil não vai estar, né, cara? Não adianta. Garanto que não vai estar. Inclusive, quando eu dei aula por um bom tempo, né, em universidades e tal, e, cara, eu dava aula de programação, web, nada relacionado à segurança. Às vezes auditoria, às vezes umas coisas mais teóricas. Mas pra todo santo dia, o Marcos está de prova que foi meu aluno da faculdade. Todo santo dia que eu tinha que falar de qualquer tema. Cara, não importa o tema que eu tivesse que falar na aula, cara, pense em segurança de alguma forma. Vamos explicar aqui hoje como é que conecta no banco de dados. Cara, armazena string na porra de um cofre. Não vai buscar informação sem validar. Então, tipo, eu sempre puxava esses tópicos porque simplesmente não tem. Quando eu aprendi, não tinha isso. Parece... Pra falar que não tem, algumas linguagens, sei lá, no C, no C++, teve uma época que... sei lá, você vai usar uma função lá de número randômico, e aí a função teve um problema que foi descoberto, que foi exposto. E aí o próprio pessoal criou uma função lá, randomS. Então essa função agora é safe. Então use essa função, e eles colocavam isso na documentação. Era o máximo que tinha. De resto, cara, como é que você... Uma coisa é você ter uma função com um problema da própria linguagem do próprio framework. Isso é uma coisa, tá catalogado, mas fácil de identificar, eu acredito, tá? Outra coisa é o seu fluxo, né, de um SQL injection, de um XSS, por exemplo, de um privacy violation, coisas que vão acontecer no seu fluxo da sua programação e não no framework em si. Então, para essas coisas, como o Rodrigo comentou, ter uma boa prática, um guia, sei lá, é fundamental. Aqui, aí até pegando um exemplo, aqui onde eu trabalho hoje na ABB, a gente tem isso, tem um guia de boas práticas de várias, por linguagem e agnóstico, né? Então, evite acesso à informação assim assado, criptografe tal tipo de informação. Então, você tem umas coisas assim, mas é aquela coisa, o cara tem que parar e ler um documento gigante, e no dia a dia a gente sabe, né, o dev ele é chicoteado para entregar feature, então... Exatamente. Eu acho que tem um problema do negócio em geral, os negócios precisam funcionar, ter uma velocidade muito grande, e tem o outro que é do desenvolvedor. E o Rodrigo sempre fala isso, cara, que eu acho um negócio legal. O desenvolvedor é o responsável por aquilo. Então, ele não pode abrir mão da qualidade, né? Cara, exatamente. Eu vou entregar essa... É a feature, beleza. Então, a feature é fazer cadastrar o usuário, mas tem que cadastrar, tem que validar as informações, eu tenho que, né, fazer a conexão correta, blá, 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 para fazer as boas práticas, testar. Então, a feature em si tem que compor tudo isso na cabeça dele para que, né, em vez de um dia, ele tem que entregar em 3 dias para compor tudo que precisa ser feito e garantir a qualidade, a segurança, a performance, enfim, e todas as questões agregadas, né, enfim. Exatamente, eu acho que é isso que nos falta um bocadinho, que é, quando nós pensamos numa funcionalidade, pensamos desde o início na segurança, mas não temos esse mindset. Claro que depois também existe aqui o papel da AppSec, que na empresa, e que é preciso instilar este tipo de mindset nos programadores, mas eu acho que é um processo demorado, e acho que já se nota uma diferença em relação a uns anos atrás, em que havia esta preocupação apenas de fazer o check da segurança no final. Já se nota mais o shift left, sem dúvida, e de facto é verdade que as empresas estão a integrar SAST e outras ferramentas, Kix,
o SCA, Software Composition Analysis, desde o início, e agora também é preciso treinar o mindset dos programadores para fazer algo com esses resultados, tentar perceber o que é que de facto pode ser feito. Eu ficava pensando que quanto mais à esquerda a gente trouxer a segurança, menos a gente vai ficar dependente de ferramentas, por exemplo, né? Só que aí eu ficava pensando, cara, mas se eu tô no mercado de venda desse produto, para mim não seria interessante, pensando assim, como vendas. Só que daí eu comecei a analisar o mercado real e você vê que a gente tá anos-luz de chegar aqui. Então, até chegar aqui, puramente aqui, vai levar muito tempo. E se chegar, porque seria nível perfeito, né? Então, Sim. Antes de eu desenvolver mas aí alguma o cara coisa... ia ter que fazer uma modelagem perfeita, cara. Pensar em todas as possibilidades possíveis. Mesmo não vai assim, acontecer isso. E mesmo assim você ainda precisa de uma ferramenta, porque por mais que você tenha a modelagem perfeita, como a Dani falou, Tem um framework pra ajudar, né? as linguagens elas são muito dinâmicas, estão sempre atualizando, então você tinha que acompanhar. Então você poderia ter sua modelagem perfeita ali, naquele momento. Mas no próximo scan, atualizou, já mudou as coisas. Então você tem que ter um processo ali que garanta que você esteja acompanhando também essa atualização. E uma dificuldade adicional que eu vejo é o facto da forma como nós desenvolvemos aplicações ter mudado. Porque antes nós tínhamos um monolítico, como nós falámos. Se de facto alguns já temos aplicações que são microserviços, mas nós temos microserviços, temos APIs, temos open source, temos infrastructure as code, temos tantas peças diferentes que na realidade depois se ligam para dar origem a uma aplicação no final, que nós precisamos de várias ferramentas para cobrir de diferentes estágios ou diferentes perspectivas do tal shift left. Porque eu posso começar por montar um microserviço e eu sou responsável por esse microserviço, então o SaaS interessa-me a mim. Mas outra parte da outra equipa pode estar responsável pela infraestrutura, então o Kix é responsável por ele. Por isso acho que também falta aqui esta entidade responsável por supervisionar o desenvolvimento de uma aplicação como um todo e ter consciência de todas as peças desta aplicação que estão a ser montadas. Nós costumamos chamar tipo um Lego, porque de facto, quando nós usamos o Lego para construir uma casa ou o que seja, nós tentamos montar diferentes peças, mas precisamos de ter a big picture, nós precisamos saber o que é que vai sair dali no final. Numa aplicação aqui é igual, e olhando a perspectiva da segurança também, ou seja, é preciso ter aqui uma entidade responsável que faça ou que assegure que o desenvolvimento do software é seguro desde o início, em diferentes perspectivas. SAST, Kix ou Infrastructure as Code. E no final temos o DAST, ou Penetration Test, que também não podemos descurar, porque eu acho que nós às vezes também não podemos falar só de Shift Left, mas também temos que falar de Shift Right, porque mesmo no final é necessário fazer um check final, porque há coisas que nunca vão ser descobertas pela static analysis ou por algumas coisas que não temos a big picture e que, quando está tudo montado. E é isso que eu, quando estávamos a falar offline, disse que precisamos desta tal layer no fim, que faz esta relação de todas estas peças do Lego para trazer uma perspectiva de gestão de vulnerabilidades a um nível em que um programador entende. Porque às vezes também é complicado. É interessante você ter falado isso, porque eu sempre... Pra mim é meio nebuloso essa figura, sempre foi meio nebulosa, assim. Quem deveria fazer esse papel, se é o desenvolvedor, se é um security champion, quem conseguiria ver tudo? Da forma que você explicou, pra mim ficou claro hoje... O hacker vê tudo. O hacker. Hoje fica claro, fica bem claro quem tem essa visão. Só que é uma pessoa menos técnica da equipe, que é o PO. Então, o Product Owner tem essa visão completa, de ponta a ponta. Então, ele sabe desde da necessidade do cliente até a entrega dele. Então, essa é a única pessoa que tem a visão de tudo do projeto. Ou pelo menos deveria, né? Mas, será que o futuro seria a gente sair um pouco mais da parte da equipe técnica e começar a trazer essa visão de segurança, não sei, de uma forma mais... Pode ser mais abrangente, mais, não sei, não tão aprofundada, para Product Owner, porque daí sim a gente garante que você vai ter de ponta a ponta, desde a concessão da ideia até a entrega. Exatamente. Eu acho que, cara, a Dani colocou muito bem esse ponto e
temos quase 3 anos já de podcast aqui. Cada episódio a gente fala de um pedaço desse, por exemplo, que literalmente é um layer de proteção. Então, se você for falar de shift left em ferramenta, talvez o SAST SCA seja um dos primeiros, né? O cara tá ali na primeira linha de código já fazendo uma análise. Sim. O Checkmarx, por exemplo, lá na ideia dele. Então, mais shift left que isso, cara, não tem como. Ele tá produzindo o código já tá sendo escaneado e sendo avaliado, seja com lint, ou o próprio scan SAST, ou SCA, enfim. Antes disso, você tem toda a parte de requisitos, toda a parte de design, todo o pensamento do software como ele vai ser. E aí a gente fala de modelagem de ameaça, a gente fala de... Eu falo muito, né? Cara, você não precisa ter um requisito funcional, um requisito de segurança. Você pode ter um requisito só, que englobe tudo. Como é a própria... A gente acabou de falar, né? Do desenvolvedor ter essa visão e tal. Então, o verdadeiro shift left, ele é antes do software existir, lá atrás, na própria definição de requisitos. Acho que isso seria o todo. Mas a gente sempre falou aqui, cara... o exemplo da casa, né? E aí, talvez a Dani não sofra quanto isso, igual a gente sofre em São Paulo, ou sofri em São Paulo, né? Que a casa tem que ter portão automático, cerca elétrica, cachorro, câmera, alarme. Então você tem tudo isso para evitar que alguém pule sua casa, né? Ou para roubar sua casa. Então não adianta, e não adianta você colocar só a cerca elétrica, o cara vai lá e pula o portão. Aí você põe o portão automático, o cara pula o muro. Aí você põe os dois, o cara derruba a parede. Então, você tem que pensar em vários níveis de proteção, assim como é Application Security, a gente sempre falou. SAST, DASH, SCA, Pentest, Threat Modeling, todas essas coisas associadas a um Vulnerability Management Process, por exemplo, para fazer esse contexto de Application Security, o cara, então eu tô olhando para o meu desenvolvimento de software como um todo para entender onde eu tenho problemas. E hoje a gente focou em falar especialmente sobre o SAST, que a Dani trouxe muito bem pra gente. Cara, não é fácil fazer análise de código, né? Dar um trabalho, tem uma questão performática e tal. E eu lembro que muitos clientes perguntam para mim, cara, eu não tenho nada de segurança hoje. Por onde eu começo? Eu queria ouvir, Dani, o que você falaria? O que eu começo? Eu não tenho nada de segurança. O que eu faço na minha vida? Desliga, né? Desliga da tomada. Você tá seguro. Exatamente, desliga da internet. Exatamente. Não, exato. Eu acho que se fosse eu, se tivesse, e normalmente quando estamos a falar desse tipo de clientes, tem várias aplicações, eu identificaria aquela que acho mais crítica. Eu não tentaria fazer scan de tudo, porque vou-me sentir sobrecarregada com tamanha informação. Acho que é o pior erro que um cliente poderá fazer, é escolher uma ou duas aplicações para tentar começar a ter a sensibilidade de que tipo de problemas as aplicações têm e só depois ir expandindo passo a passo. Eu até me focaria provavelmente naquelas aplicações que tenham mais programadores expert nessa linguagem, por isso nós temos muitos clientes, por exemplo, que usam todas as linguagens, então é complicado nesses casos, mas nós normalmente dizemos, então vamos nos focar em aplicações, por exemplo, Java, C#, vamos começar uma ou duas aplicações que são consideradas de alto risco, ou que trabalham com dados mais sensíveis, e vamos nos concentrar nessa. Quando nós já temos uma sensibilidade para que tipo de problemas é que essas aplicações têm, e temos um plano de ataque, diria, é que começaria a abranger o leque para mais aplicações. Porque senão, se tentarmos fazer tudo, eu acho que nunca será um plano bem sucedido. Se quiserem começar da parte mesmo, eu focar-me no SAST, porque é aquele que me é perto do coração, mas é igual para o open source, porque tendo em conta aquela picture ou do Lego que eu falei há pouco, quando nós desenvolvemos software, normalmente nós começamos in-house com as nossas coisas, com o que nós sabemos, mas depois de repente começa a fazer falta uma peça que vem de fora e sem nos apercebermos, estamos a integrar o open source no nosso software, mas esquecemos dessa verificação. Porque é óbvio, o meu software tem tudo, eu só integrei uma perninha de fora e não me estou a preocupar com isso. Então, lá está aqui a tal personalidade ou aquela tal pessoa que precisa de fazer esta supervisão do projeto para tentar perceber quando uma coisa entra, estou a falar do open source, mas poderia ser o infrastructure ou qualquer outra coisa, perceber que está na hora de integrar uma nova ferramenta para esta análise. Por isso, voltando à questão original, eu acho que é começar pequeno, com um âmbito bem definido e só depois ir expandindo para que de facto se crie esta sensibilidade passo a passo, porque não é possível criá-lo. Não é possível vir um dia e dizer, meus caros, a partir de hoje vamos fazer scan a tudo quanto temos na nossa empresa e vocês são responsáveis por corrigir tudo. É uma loucura, né? Você não tem nada... Desculpa, pode... Não, aliás, eu até falo assim, com o Checkmarx, em 2 cliques você integra e tá escaneando.
Literalmente. 2 cliques Certo. depois no repositório tá fazendo scan. Só que você não vai ter resultado disso. Você vai cagar suas engines, você vai ter tempo de filtro, vai ter um monte de problema que não faz sentido pra você agora. É o que a Dani falou. Foca no qual que é o seu coração. Ah, minha aplicação de pagamento. É o meu cadastro dos meus clientes, dos meus dados. Exatamente. Foca naquilo, né? Fala aí, Rodrigo, desculpa. E seria maluquice, né? Você não tem nada, você quer partir do zero e de repente você quer ter tudo. E daí você dá uma overdose de informação, né? Porque É muita coisa, cara. É o que a gente Cê- fala, o cara quer fazer tudo ali, o cliente não aguenta. Ele Não, ele é para, ele impossível. desiste da aplicação, ele desiste. Começa a gerar tanta vulnerabilidade que ele fala, cara, meu time não vai aguentar, eu não vou ter o que eu preciso, parei, chega. ele não tem processo, ele não tá preparado para aquilo. Então, se ele tomar aquela porrada de dados lá, cara, você tem 1 milhão de vulnerabilidades. O que eu faço agora? Aí acontece aquilo que eu falei lá no começo, lá de você vê bastante acontecer de o cliente fazer o scan, ter análise, mas ele não faz nada com aquilo. Ele não tem um plano para aquilo. Porque é muita informação para ele. Então ele tem que sentar, respirar, falar, tá, como eu crio um plano para fazer o gerenciamento dessas vulnerabilidades? Ou uma estratégia, ou fazer isso que a Dani falou. Diminuir, dar uma visão, foca em alguma coisa. Então, em vez de eu mostrar tudo, né, em vez de eu pegar lá o preset default lá e jogar, vamos pegar só a high, por exemplo. High. Né? Aí beleza, vamos trabalhar com isso daqui e vamos seguir com isso. É bem Porque interessante. uma vez, se nós tivermos essa abordagem focada, depois os próprios programadores vão começar a criar esse mindset e perceber, ok, agora que eu consegui reduzir o número de vulnerabilidades aí e tenho um scan limpinho, eu posso fazer isto para a próxima aplicação e vão abrangendo mais e mais. Acho que é de facto a solução. Eu acho que talvez. Eu sempre viajo nos pensamentos aqui, né? Mas eu acho que todo mundo, ou né, boa parte das pessoas hoje, usa o SAST como aquela ferramenta de. Como é que eu poderia colocar aqui? Sei lá, é uma ferramenta de verificação, né? Validação, se você considerar o SDL, mas ele usa aquilo como o garantia. Opa, passei no SAST, tá tudo bem. Quando deveria ser o contrário. Opa, eu vou só checar o SAST. Né, deixa eu ver se por acaso, porque eu já tenho todas as práticas de desenvolvimento seguro, como o Rodrigo falou. Então deixa eu só dar uma olhada. Eu tinha uma professora que ela falava assim, cara, você tem que vir pra escola, a professora tem que ser um apoio pra você. É pra você tirar dúvidas, pra você ver onde você errou. Todo estudo você vai fazer na sua casa, você vai estudar por fora, pesquisa e tudo mais. Acho que a Dani fez doutorado, não deixa mentir. É basicamente assim, você vai precisar e você se vira. A galera vem só pra validar o que você fez. E o SAST deveria ser isso, cara. Não vou usar o SAST como meu garantia. Opa, passei, graças a Deus, posso fazer deploy. Pelo contrário, eu vou usar ele ali como, cara, realmente, né, tá validado. Como é mais ou menos os times de QA hoje em dia, né? Pô, deixa eu ver se eu tenho um bug ou não. Mas a galera se apoia tanto na ferramenta de segurança que acaba virando um problema, né? E aí é problema com o cliente, que quer barrar build, que quer não sei o quê, enfim, traz um monte de problema também. Marcos, antes de você comentar, vou deixar uma pergunta pra Dani na sequência, tá, Dani? Você sofre com contratação, com mão de obra, com pessoas de segurança, com devs? Já responde, tá? Deixa só o Marcos falar. Fala aí, Marcos. Não, é também uma pergunta pra Daniela. O quão difícil foi desenvolver o Best Fix Location? E o quanto ele ajuda ali nos desenvolvedores. Ok, é uma boa questão. É de facto uma coisa diferenciadora do nosso SAST. E acho que muitos dos nossos clientes o usam precisamente para perceber o impacto que uma única correção poderá ter ao nível das vulnerabilidades. Porque dá de facto, é o que eu costumo dizer, nós podemos ter 100 SQL injections, mas na realidade, se nós tivermos uma boa programação, muito provavelmente vai se reduzir a um único ponto de correção. Então, quando o programador também tem esta perspectiva, ok, eu tenho dezenas de vulnerabilidades, mas na realidade, se me focar no Best Fix Location, provavelmente tenho 2 ou 3 ou 10, então é muito mais enriquecedor para a pessoa perceber que vai ser fácil. Não foi fácil desenvolvê-lo, o algoritmo, ok, sem dúvida, mas lá está, como nós temos toda aquela representação intermédia que eu falei e nós temos todo este fluxo da aplicação calculada, não é, no fundo, assim depois tão complicado. Claro que depois tudo isto nós dizemos que é fácil depois de ser feito, não é? Exigiu uma investigação, exigiu alguns testes, mas melhorias ao longo do tempo, por isso é óbvio que não foi fácil, mas é sem dúvida uma coisa bastante utilizada pelos nossos clientes para perceber exatamente, não perceber, perceber
onde é que será a melhor correção e qual o impacto que tem em termos de redução do número de vulnerabilidades. A Daniela não fala, mas ela sempre. O resultado final é a complexidade sempre está no usuário. Ou é a forma como ele utiliza a linguagem de programação, ou... A culpa nunca é nossa. A culpa é do desenvolvedor. Nesse caso, a culpa é do dev. A gente sempre põe a culpa no dev aqui. Exato. Não estaríamos falando sobre segurança se o dev fizesse direito. Exatamente. É verdade. Se tivessem desenhado linguagens seguras, nós não estaríamos aqui a falar do SaaS. Não precisa, é verdade. Bom, e aí a pergunta lá das contratações, né? Como é que tem sido isso aí para você, Dani? Se nós estivermos a falar da área da AppSec, da Application Security, é complexo. É complexo porque ainda é um nicho, não sei se é uma palavra utilizada no Brasil, mas é uma coisa muito reduzida ainda. Nós não conseguimos ter pessoas formadas na área da Application Security e por isso somos nós que as temos que formar. Este é o primeiro ponto. Existe ainda um conjunto, ou um número bastante reduzido de pessoas com esse conhecimento. Está-se a ver um progresso desde que começámos nas checkmarks a contratar nesta área. Existe claramente uma crescida na contratação, acho que é um problema global, principalmente se nós pensarmos em senior, no perfil sénior, ok? Porque queremos pessoas com experiência, queremos pessoas que tenham esta capacidade de vir, por exemplo, perceber o nosso SaaS, onde é que nós podemos melhorar, quais são os componentes críticos, ter uma perspectiva diferente. Esta perspectiva de arquiteto de software também não é um perfil fácil. Perfis júniores nós conseguimos sempre. Nós temos, porque de facto existe este dinamismo, nós temos uma relação bastante próxima com várias universidades, tentamos promover aqui um ecossistema de troca de conhecimentos. Nós recebemos muitos estagiários das universidades que estão perto de nós, das checkmarks aqui em Braga, e integramos depois nas nossas equipas alguns deles, mas estes perfis séniores, que às vezes são úteis para trazer uma mais-valia para as equipas, não é assim tão fácil. Não está, e comparando, porque eu tenho conhecimento, porque parte da minha equipa também está em Israel, não é tão difícil quanto Israel. Israel é uma loucura diferente. Não conheço outro mercado mais competitivo em termos de contratações, quer seja júniores, séniores, qualquer tipo de perfil é bastante complexo. O que nós tentamos promover é de facto que as pessoas, quando entram na checkmarks, tentem ficar o máximo tempo possível, e eu acho que qualquer empresa tenta fazer isso, não é? Mas porque de facto a área da cibersegurança, como exige um investimento grande na formação da empresa, se de facto depois a pessoa tentar desistir 1 ou 2 anos ou trocar, é uma perda para nós, porque de facto não é só a pessoa em si, é todo o conhecimento, todo o investimento que foi feito naquele conhecimento, e claro que é uma perda de uma pessoa numa equipa na área da cibersegurança, é bastante grande. Mas sim, de forma reduzida, resumida, nota-se a diferença em relação aos anos. É um problema global mesmo. Até porque o problema não é mão de obra. Não é a mão de obra. Você não precisa de volume, né? Você não tem... Força de trabalho. Você precisa saber. São trabalhos complexos, né? Experiência, né? Exatamente. Como ela falou, né? Se é um compilador que você está criando ali, não é qualquer um que vai fazer. Então, você precisa de muita experiência. Precisa que a pessoa saiba exatamente o que está fazendo. Como você falou, a pessoa tem que identificar até erros de documentação lá da própria desenvolvedora. Ali. Então... E isso conecta, cara, acho que com 2 problemas. Porque uma coisa que ela falou, né? Júnior tem aos montes, né? Sim, aos montes, assim, tem uma limitação, mas a gente consegue pegar um júnior, um estagiário, fazer uma formação legal. Mas você vai ter um momento que você não precisa nem de um sênior. Você precisa... A própria Daniela falou, cara, você precisa de um cara que é PhD, um cara que fez uma pesquisa científica naquilo, que investiu anos naquilo. Exatamente. E essa galera... assim, no Brasil, cara, eu conheço 2, 3 que fizeram doutorado, mestrado, que foram assim. Eu sempre tive vontade de fazer, mas a vida não deu oportunidades, mas posso tentar fazer ainda. Mas assim, às vezes você precisa de um nível que, no geral, o pessoal, né, vai seguindo aquela esteira, né? Faculdade, começa a trabalhar, parou ali. Às vezes uma pós-graduação, mas pouca gente tenta ir além, né? Fazer mestrado, doutorado, ir num nível que precisa de pesquisa, desenvolvimento e tempo. Exatamente. Não é como dizias, e muito bem, tipo,
há determinadas áreas que exigem um conhecimento mais sénior e nós precisamos de facto dessa senioridade muitas vezes, mesmo para algoritmos, porque os nossos algoritmos são complexos, nós precisamos de pessoas que sejam expert na área de análise de complexidade de algoritmos, que olham para os nossos algoritmos e vejam, ok, nós temos aqui um problema de performance, como é que nós os podemos melhorar? E isto tudo exige experiência, porque uma pessoa júnior nunca vai ter essa sensibilidade para perceber se um algoritmo é complexo ou não. Júnior tem problema de aplicar um algoritmo que alguém já desenvolveu. Cara, o Júnior tem problema para escrever o código, velho. Quando eu dava aula, eu fui dar uma aula de ensinar recursividade pra galera. Cara, eu fiquei assim, umas 3 aulas e não ia, não avançava, assim, sabe? Já é um tema difícil de você meio que explicar, assim, simplesmente não ia. Para explicar um ciclo while no primeiro ano, eu fazia um fluxo de diagrama para tentar perceber e os meus alunos ficavam quase boquiabertos, ok, tipo, o que é que isto significa repetir e não recursividade? Não é simples. É um pensamento abstrato que é exigido e que muitas vezes, lá está, os programadores treinam e exige experiência. Lá está. Sim. Já passamos do tempo, mas é a Daniela que tá aqui, é uma celebridade. Eu vou deixar vocês fazerem mais uma pergunta pra ela, cada um, se vocês quiserem. Rodrigo, acho que tem mais uma aí, né? Os seguranças dela estão ali já, né? Porque os caras tá... E aí, né? Chegou igual o papo aqui, né? Segurança, carro blindado. Já vieram bater aqui no interfone, já pedindo pra me parar aqui, vou embora. Na verdade, assim, era uma pergunta mais técnica que eu acabei deixando passar, mas claro. Eu vejo pela construção lá da Query Language que ela você constrói ela de uma forma até elegante, assim, né? Sim. A pessoa teve realmente a preocupação de que deixar aquilo ali simples para o desenvolvedor, porque é uma tarefa complexa você desenvolver uma query para fazer a análise realmente do código. Então, a minha dúvida é, vocês vão apostar mais nessa estratégia de trazer o desenvolvedor como parte fundamental da ferramenta, porque, né, a parte de Query Language é isso, é o desenvolvedor que está ajudando a construir aquilo. Então, será que futuramente a gente pode ver uma comunidade de troca de conhecimento com essas queries, por exemplo? Ou não? É uma excelente questão. Desenvolvedor sai daqui. Não, a ideia é exatamente essa. Nós até temos planos para tornar open source as queries, porque queremos de facto que seja um projeto da comunidade. E isto é só um benefício para nós também, porque, como eu dizia há pouco, nós não conseguimos acompanhar o ritmo de todas as frameworks, ou às vezes o que nos tem acontecido é clientes terem a sua própria framework, desenvolvem internamente a sua própria framework, e para nós não é benéfico estar a fazê-lo, porque nenhum outro cliente vai beneficiar disso. Ou a própria comunidade ajudar a desenvolver ou dar suporte a novas frameworks, se tiverem acesso à Query Language, e nós queremos de facto promover este ambiente open source. O Kix foi o primeiro passo, nós temos outros projetos já em andamento, outro que até relacionado com a infraestrutura, que será open source também, para detecção de... agora esqueci-me da palavra em português. Manda inglês. Misconfiguration. Ok. Não me lembro como é que se diz em português, não há problema. Mas e nós queremos também avançar nesta direção, porque acreditamos mesmo que o open source está aí para ser bem sucedido, e temos várias provas disso, e nós também queremos estar nessa onda, sem dúvida. Maravilha. Top. A minha pergunta é um pouco mais obscura. Lá vem. Já se prepara que a cabeça aqui a gente hoje tem o Sash e tem o Ash, que são 2 produtos ali que estão competindo entre si. Qual que é o plano ali? É aumentar mais o Ash? Vixe, o cara quer segredo da empresa, cara. Não é isso não. É porque ele vai tem passar o Sash. na casa dele. Não, é que tem o Sash dentro do Ash. O Ash tem o Sash, você aí o Kix. O Sash é uma plataforma única para análise estática. Queria saber qual é o plano ali. A ideia da ST. A ideia é nós termos uma única plataforma, ou seja, o SAST, como existe hoje, vai ser descontinuado em termos de aplicação, ou parte do portal, e ser migrado para a ST. Ou seja, o SAST que está na ST, o engine é o mesmo. Nós desenvolvemos o engine SAST para a ST, e por isso os resultados é tudo igual. Neste momento o que varia entre o SAST e a ST que foi lançada este ano é exatamente a UI, a User Interface, mas a ideia é ir migrando
obviamente, tudo do SAST para a AST. Okay? Não, boa, Por isso, boa. este é o plano, é que todos os engines que estão desenvolvidos na Checkmarks sejam integrados na plataforma. Okay? Nós até agora a ideia é exatamente ir integrando todos os engines, como eu disse, o Kik já lá está, mas antes da AST existir, o Kik só existia como linha de comandos, ou como CLI, não é? Mas agora não, temos uma interface para ele na AST e a ideia é fazê-lo com os outros engines que estão a surgir ao longo deste ano. Muitas novidades nos aguardam. O Cássio já ouviu ali uma parte dele no Partner Summit, mas não estamos permitidos divulgar, mas em breve. Se ela falar as coisas pra vocês, ela tem que matar vocês, cara. Não pode ser divulgado. Exatamente. Todo mundo ouviu o podcast depois. Não, eu aguardo sair os lançamentos e vou perguntando, não tem problema. Quando vai sair série da Marvel, você não gosta de spoiler. Agora do Checkmark, você quer spoiler? Não quero spoiler, tô aguardando. Estou falando do que já existe. Não falei nada de novo. Inclusive, a customização de query do Ash, eu achei fenomenal perto da dificuldade que a gente tem no Sash ali, né? Só da interfacezinha, nossa, muito mais legal. E a ideia é ser todo esse ambiente mais uniforme para todos os engines, como eu dizer. Bom, para facilitar também pra galera, né? Desculpa, mas o tempo acabou. Eu queria pagar o salário da Dani pra ficar aqui gravando com a gente todo dia, todo episódio, mas ainda não temos essa verba, né? Duvido que ela vai querer trabalhar com a gente, mas enfim. Marcos, dê os seus recados finais, a gente já faz o encerramento aqui. Não, agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Quem estiver ouvindo a gente na plataforma de áudio, siga, por favor. Vamos disseminar essa cultura aí. Vamos espalhar o Sacha aí pra todo mundo, pra quem quer ouvir a gente. No YouTube ali, vamos compartilhar, vamos deixar um comentário e se inscrever no canal. Ativa o sininho também, é legal, você recebe sempre notificação quando tem vídeo novo no ar. Tem link pro Facebook também, lá dentro do YouTube. Tem também o nosso canal do Discord e também o canal do Telegram. Vamos lá, pessoal, ver as novidades que estão saindo. E estaremos no Orkut, em todas as redes sociais que chegar, a gente vai estar lá também, né? Então... O Orkut vai chegar aí de novo, tá? Disseram que vai voltar, né? Vamos ver. Aliás, curiosidade sobre o Orkut, né? Tinha sido desenvolvido em C#, né? Primeira versão lá era em .NET. Não sabia. Não sabia não, cara. Por isso que funcionava bem, era da hora. PHP da vida. Isso que parou. Falando mal das linguagens, né? E, bom, acho que é isso, né, gente? Queria falar um segredo da Dani, que ela vai brigar comigo, mas a gente conversou lá no evento, apesar do cargo dela, o que ela faz hoje, ela ainda põe a mão no código. Pra quem acha que não, ela põe a mão no código, ela confessou pra mim que ela gosta. Primeiro que gosta, né? Não tem como deixar, né? Exatamente. Não, é um pré-requisito, eu continuo a desenvolver, continuo a estar. Gosto da parte tecnológica, para mim foi a parte mais difícil quando uma pessoa começa a gerir pessoas, é deixar essa parte lá, mas eu tentei não deixar e continuo a programar. É uma paixão. É mais forte. É o meu defeito. É mais forte do que a gente, né? Boa, então, episódio 23, né? Parte 9 do SDL. Hoje a gente falou sobre SAST com a nossa especialista Daniela aqui. Dani, mais uma vez agradecer, seja muito bem-vinda. Tá convidada de novo para falar só qualquer outra coisa depois. Claro que sim, pode substituir o Cássio, se você quiser me substituir. Vocês podem pôr legendas na minha. Fica à vontade. Não, nem precisa, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Dani, dê uns comentários finais, enfim, posso postar seu LinkedIn pro pessoal te seguir, te acompanhar, enfim, deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Antes de mais, obrigada pelo convite, foi um prazer estar à conversa com vocês, né? É sempre bom, eu gosto destas iniciativas porque promovem de facto esta ligação maior e promover de facto este desenvolvimento seguro, mais do que agnóstico, checkmarks, agnóstico SAST, ok? É importante e porque, como eu disse, criar este ecossistema à volta da segurança e esta consciencialização é muito importante e qualquer coisa que precisem, eu estou aqui para dar o meu contributo e, mais uma vez, foi um prazer estar à conversa com vocês e obrigada pelo convite. Sensacional. Marcos, ainda bem que não tem mais piada, para não estragar o episódio de hoje. Não. Hoje sem piadinha. O episódio de hoje tá maravilhoso, não vai fazer merda. Tá bom. Se ele tentasse, ele ia conseguir estragar. Não dá. Não força não. Deixa brasileiro. Não força que ele vai... De algum jeito ele consegue estragar. Vamos encerrar assim. Pessoal, então obrigado. Episódio sobre SAST hoje do SDL, né? Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Rodrigo Balbino. E a Daniela Cruz, que participou com a gente. Obrigado. Nos vemos na semana que vem, pessoal. Valeu. Obrigado. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.